Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. É uma alegria enorme, meus irmãos, participar desse trabalho de amor, dessa TV que foi criada para iluminar as nossas consciências. E nós ficamos muito felizes de compartilhar todo esse trabalho. E neste ano, a nossa temporada é sobre as parábolas de Jesus, que é ensinamento mais relevante para a nossa vida, ainda mais que todos nós estamos passando por essa pandemia, esse inimigo invisível que está ceifando tantas vidas. A nossa sorte, digamos assim, é termos a certeza de que a morte não existe, de que a vida continua e continua em abundância. Por isso, somos muito tranquilos em compartilhar com vocês esses ensinamentos libertadores que Jesus trouxe à Terra há 2000 anos atrás. Ele teve o cuidado, a generosidade de nos contarem histórias com metáforas, para que nós pudéssemos examinar e compreender em todo o nosso estágio evolutivo, em toda a época do nosso tamanho evolutivo. Então, nós vamos estudar na tarde de hoje o programa Viver e Transformar. Eu acho lindo esse título que nós criamos em conjunto lá na TV Nova Luz, quando nós podíamos nos reunir sem ser online, e nós criamos esse Viver e Transformar, porque viver é uma verdadeira transformação. A oportunidade reencarnatória, como diz Leon Denis, é um verdadeiro rejuvenescimento. A nossa alma, a crisálida da nossa alma, fazendo um paralelo com as borboletas, né? Quando a borboleta quando ela é uma lesma e ela se torna uma crisálida, ela já está pronta para abrir as suas asas. E nós estamos nesse momento histórico da nossa vida, nesta existência que antecede já o mundo da regeneração. Então, nós vamos ver na tarde de hoje uma parábola que Jesus contou e que Lucas chamou do homem rico e Lázaro. Lázaro era um mendigo e o homem rico era aquele descuidado, que só cuidava dos bens da terra e fazia muito pouco caso daquelas outras pessoas que não tinham provento para sobreviver, né? Então, nós vamos iniciar pedindo a Soninha que leia para nós essa parábola e vamos discutir em grupo os ensinamentos que essa parábola traz. Então, primeiro, muito boa noite, bom dia, boa tarde, né, para todos vocês que estão nos ouvindo, né? Com muita alegria estamos novamente aqui, eu e essas amigas queridíssimas, e também com o Cassiano, que é o nosso diretor, que está aí por trás, possibilitando que nós estejamos aqui conversando, né? Então, eu vou primeiro fazer a leitura, né, da parábola, para depois nós refletirmos em cima. Então, é assim, está lá em Lucas, né, capítulo 16, versículos 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém las dava. E os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e mande a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me resfregue a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na vida,
e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, ele está consolado e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós, está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os que de lá para nós. E ele replicou: Pai, eu te rogo, então mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, se alguém não for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. E replicou-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. É tanta coisa para a gente falar nessa parábola, né? Que a gente pode começar, talvez, por lembrar da lei de caridade, né? Que é isso que é a primeira coisa que foge, assim, que vem ao nosso encontro, né? Porque o rico não era nada caridoso, né? Ele tinha demais. E aí é interessante, porque Jesus ele traz detalhes, né? E os detalhes é que a gente pode entender, e com certeza eu vou entender de um jeito, você de outro, a Leila de outro, a Rosália, mas não importa. O que importa é que a gente possa introjetar isso, colocar isso na nossa vida e transformar, né? Porque viver, como a Leila bem disse, e eu não posso perder essa chance de falar, viver é transformar, né? Porque senão a gente vai morrer do mesmo jeito que chegou até aqui, e o que adiantou todo esse intervalo, né? Então eu acho que eu preciso levantar a bandeira para a gente refletir sobre a caridade, em primeiro lugar. Eu vou passar para a Rosália, depois a gente vai trazendo outros detalhes, porque essa parábola é riquíssima em detalhes. Cada coisinha, se a gente fosse pegar palavra por palavra, como é o ideal, acho que nós passaríamos aqui o dia inteiro, né? Não, Rosália? Com certeza, e essa parábola ela tem muito detalhe mesmo. Por exemplo, é a única parábola que Jesus nomeia alguém. O mendigo ele é nomeado, o mendigo tem nome, é Lázaro. E Lázaro é uma palavra, um nome em latim, né? Que se a gente translitera para o hebraico, é Eleazar, que significa Deus ajuda. Então, assim, não é por acaso que Jesus nomeia o mendigo. Não é por acaso que esse mendigo tem nome. E a gente vê, assim, é muito interessante que a Sônia está falando, né? Que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, na nossa vida, né? No movimento espírita, que a caridade ela é dividida em 3, né? Um BIP, né? Apitando para nós, né? Benevolência, indulgência e perdão. Quem é o bom, espiritualmente falando, que merece estar ao lado de Abraão, né? Que é o pai do povo judeu, né? Em vida, o homem rico, ele achava que estava comprando o seu lugar nos céus. Jesus detalha as roupas do homem rico, mas ele não tem a humildade, ele não tem a benevolência, ele não tem indulgência dentro de si, ele não tem perdão. A prática da caridade, ela não está em evidência. Mas vejam bem, Jesus deixa bem explícito para nós, isso é muito bacana da gente perceber, que o problema não é ser rico. Nós temos nas passagens bíblicas, por exemplo, José de Arimateia, que era muito rico. O problema não é esse. O problema é você não ser caridoso, né? O mendigo, ele tem virtudes que são mais aceitas no mundo espiritual. E Jesus, por que algumas pessoas pensam assim? Bom, o rico e o Lázaro é ou não é parábola? E a Leila sempre começa os nossos programas falando, Caribá Schutel separou 48 parábolas. Por que essa parábola é chamada de parábola? Porque Jesus ele fala numa linguagem simples também, dá um nome a um ator, sim, dessa parábola, mas ele fala de uma linguagem simples para que todos ao redor entendam. E Jesus traz, nessa parábola, a simbologia de Hades. Olha só que interessante. Um homem judeu que vive num lugar onde as pessoas falam hebraico. Eu acho Jesus fascinante, gente. Sou realmente muito fã de Jesus. Jesus fala de Hades,
Quem é Hades? Na mitologia grega, ele é o guardião do inferno, é o guardião do mundo inferior. Então, quando ele fala que o homem rico está sob o poderio de Hades, né? Vivendo no mundo de Hades, está vivendo num mundo que ele não valorizou o mundo material. Porque quem vai na mitologia para o mundo espiritual, quem vai para o mundo de Hades, são aqueles que não foram bravos guerreiros na Terra, não tiveram um merecimento para conviver, né, com as lideranças espirituais do mundo espiritual. Então, todo aquele que não vive bem como um filho de Deus na Terra, ele vai para esse mundo inferior, que é o mundo de Hades. Então, assim, realmente é o que a Sônia está dizendo. A gente pode falar muitas coisas sobre essa parábola, mas o que me chama a atenção é que realmente os bens da terra devem servir a todos e alguns têm mais bens da terra para dividir, para compartilhar. E por que não o fazem, Leila? Olha, porque nós somos profundamente ignorantes. Como diz os espíritos, eles são tão generosos de dizer que nós não somos maus, nós somos ignorantes no sentido de ignorar a razão da vida. À medida que a gente vai tomando consciência, porque os níveis de consciência do ser humano se diferenciam. Tem pessoas que ainda estão lá no primeiro nível de consciência, que é aquele nível que diz assim: o que importa é minha vida e dos meus, o resto é que se dane, é cada um por si, salve-se quem puder, né? Esse é um nível de consciência muito pequenininho, porque a pessoa ainda não entendeu que nós estamos todos interligados, que todas as nossas ações repercutem na vida dos outros que convivem com a gente. Nós somos todos irmãos, quer queiramos ou não, irmãos em humanidade, filho do mesmo Pai e Criador. Então, o nosso nível de consciência, às vezes, a gente fica capturado, né? Assim, meus irmãos, nós somos capturados pelos valores que a Terra impôs, os valores do ter. Cansamos de falar isso, todas as religiões tentam mostrar isso, apesar de não viver isto. Porque é muito interessante quando Kardec fala entender e compreender. Porque compreender é saber aplicar. Nós já entendemos que o sentido da vida é servir, é compartilhar. Que Jesus disse assim: o maior no reino do meu Pai é aquele que se tornar servidor de todos. Quem pode ser o servidor de todos, se não um grande empresário, um grande rico que possa compartilhar o fruto do seu trabalho? Não digo que no mundo nós tenhamos que ter partes iguais, como tentou os nossos irmãos do comunismo, repartir tudo igual. Não dá certo, porque cada um de nós tem um potencial de trabalho e também não seria justo, né, que cada um tem que comer do pão do suor dos seus rostos, né? Então, o que atrapalha, respondendo à pergunta da Rosália, é esse egoísmo milenar que nós trazemos na alma, que os espíritos dizem que os grandes cânceres do mundo se chama egoísmo e orgulho. A gente traz uns registros psíquicos de que somos melhores do que o outro. Por que que os judeus foram exterminados? Por que que os negros foram escravizados? Tudo isso são conhecimentos errados, equívocos que nós tivemos ao longo da nossa existência. Então, com esses impulsos ainda de um nível de consciência pequeno, faz com que a gente fique indiferente às dores dos nossos irmãos, que a gente acha que a dor só acontece lá, que a dor não chega na nossa casa, na nossa mesa. Não é assim, Rosália? Agora é a Soninha. A gente acha que nós estamos protegidos porque a gente fala amém nas igrejas, né?
porque a gente tem uma religião, como se a religião desse para a gente o aval de continuar do jeito que nós somos. E não é assim, tanto é que o rico, né, chegou lá e se surpreendeu, falou, ué, mas esse homem não era um mendigo? Por que agora ele está com o pai Abraão e eu estou aqui nessa penúria? Olha a surpresa. Fala aí, Soninha. Leila, eu vou tentar aqui pegar um pouco do que a Rosália falou, um pouquinho do que a Rosália e um pouquinho do que você falou. Porque, na verdade, se você pensar que esse rico não é o rico em si, ele é uma representação daqueles que são ligados ao dinheiro, que são presos ao dinheiro. Por isso que a Rosália muito bem trouxe para a gente. Né? Então, a questão não é ter ou não ter, não é desfrutar ou não desfrutar. É porque eu não posso ficar preso só no excesso. E você complementou muito bem dizendo da questão do nível de consciência, porque é aquele que ainda está achando que o meu primeiro, né? Então, o que me interessa são os meus, né? Que meus? Quais são os seus? Se uma hora dessas Deus leva, somos todos de Deus, né? Então, como você falou, somos todos iguais, somos todos de Deus. Então, o rico é essa representação. Né? Mas o interessante é que, com esse nível de consciência, como ele não ganhou nada, ele chega lá do outro lado, né? Chega lá no mundo de Hades, e aí ele continua achando que é rico. Ele continua achando que tem que ser servido. Então, aí, manda Lázaro vir aqui. E Lázaro era exatamente aquele que ele não dava nada. Né? Então, quer dizer, eu não preciso doar, eu não preciso dar nada de meu, eu só tenho que receber. E ele, quando nós estamos nesse nível de consciência e deixamos esse mundo, né, desencarnamos no nível de consciência, vai ser muito difícil o outro lado, porque não vai ter a mesma coisa. Né? Então, a gente vai ter que se acostumar e reaprender de uma forma muito mais dolorosa. E o Lázaro também, quando ele vem como um mendigo, como um pobre, ele está simbolizando uma parte boa, e não a pobreza, a falta, o sacrifício. Ela está simbolizando uma pessoa que viveu bem, apesar de ser pobre. Ele não falou de um homem reclamão, ele não falou de um ladrão que roubava para poder sobreviver só porque não tinha dinheiro. Então, é uma oposição ao homem rico. Quer dizer, o homem rico é aquele que não pensa no outro, e o Lázaro é aquele que até, olha só, eu imagino Lázaro, se Abraão não tivesse feito nada, Lázaro ia correr para pegar um copo d'água e dar para o rei, para o homem rico lá, porque ele não tem essa maldade. Então, é o que nós fazemos e o que nós não fazemos. Porque muitas vezes a gente fecha assim, então eu vou ter que sofrer para chegar no mundo espiritual e conseguir alguma coisa? Não, é muito pelo contrário, meu amigo. Sabe o que acontece? Você tem que se transformar. Você tem que mudar o seu nível de consciência, exatamente para você não sofrer. A questão é que nós ainda estamos numa fase que é o sofrimento o nosso maior auxílio nessa mudança. É a dor. Muitas vezes chegam nos consultórios, chega na casa espírita, ou até mesmo na igreja, pessoas dizendo eu não aguento mais. Eu preciso de alguma coisa que me faça mudar, porque eu não aguento mais. Então, essa dor é que muitas vezes transforma. E não precisaria ser assim se a gente já estivesse numa fase de ouvir e aprender. Né? Então, a gente lê, quando a gente escuta uma palestra, quando a gente vê um programa e a gente escuta os ensinamentos de Jesus, isso é suficiente para quê? Para a gente galgar novos patamares, para a gente chegar a um outro nível de consciência. Porque quando eu estou aqui já, bom, isso não me basta mais, não me basta mais viver nessa vida, eu tenho que começar a pensar no outro. E aí, o outro já precisa de mim. Eu já acho que posso fazer essa interação. Então, esse é um novo nível de consciência. Mas ainda não é o suficiente, porque a gente precisa pensar no planeta, na humanidade geral.
né? E esses dois, o Lázaro e o rico, eles estão representando a humanidade. Nós precisamos pensar no todo, no todo, né? Não tem, como a Leila falou, não tem Brasil, Rio de Janeiro, Japão, Portugal, não. Tem um mundo com pessoas e a gente precisa se amar como todos, né? É claro que vai ser sempre um ainda precisando de mais ajuda, outro que pode ajudar um pouco mais, mas quando é que você, aí, que está, você não é uma coisa linear. Às vezes você precisa de ajuda e às vezes você pode ajudar. E às vezes aquele momento de tristeza, de angústia, que você passou, aquela situação difícil, foi o que te trouxe bagagem para ali na frente você ajudar o outro. Isso é vida, né? Não é não? Isso é vida, né, Rosália? Isso é Com bom. certeza. Ontem eu estava zapeando os canais, aí num dos canais estava passando uma novela e estava tendo um diálogo de um homem muito rico que ganhou a sua riqueza de maneiras ilícitas e da advogada com crise de consciência que estava pedindo demissão para ele no momento. E ele vai visitá-la tempos depois, ela vivendo numa casa simples, e ela dizendo para ele que ela recuperou a dignidade. E a fala dele foi uma fala muito marcante ontem para mim, que ele falou assim, toda pessoa quando vira pobre começa a pensar em dignidade. E eu fiquei pensando naquilo, né? Por que não ter a dignidade quando se pensar em dignidade, quando está numa situação financeira melhor? Por que a dignidade ela tem que estar relacionada ao seu poder material, ou à falta do seu poder material, né? Nesse momento em que nós estamos ainda confinados, ainda isolados das pessoas que nós amamos, nós não conseguimos pensar que, por exemplo, se hoje acontece um acidente aéreo, a gente vai ficar sensibilizado com milhares de pessoas, mas a gente não está sensibilizado com milhares de mortos no país por dia. Por que isso está acontecendo? Né? Aonde está a nossa dignidade? Aonde está o nosso coração? Esse grande tesouro divino, essa grande riqueza. Se nós pararmos para pensar, na semana passada, nós estudamos o medo de um administrador infiel de virar mendigo. Vocês lembram disso? Era o maior medo dele. Era perder o seu poder material. Porque o poder material, hoje, no nosso planeta, ainda dita as regras sociais. Nós vivemos um momento em que países que estavam fora da linha de miséria, como o Brasil, têm uma quantidade de famílias que estão pedindo por alimento, sofrendo, porque não tem como alimentar os seus filhos. Vocês já pararam para pensar nisso também? São muitos sinais que essa parábola nos oferece, para a gente realmente observar além do que os nossos olhos estão conseguindo observar agora. Aonde a gente encontra essa dignidade que a gente perdeu, onde a gente recupera essa dignidade espiritual. Os bilionários do planeta estão virando trilionários. Eu pergunto a vocês, como a gente vai gastar trilhões em uma encarnação? Não tem como. Matemáticos do planeta já pensaram, gente, não existe. Por que não dividir seus bens? Né? Por que não pensar um pouco naquele que está mais próximo? Nós temos uma empresária no país que é dona de uma rede de conveniência e ela, durante esse período de pandemia, manteve os salários, manteve o auxílio transporte, mesmo seus trabalhadores não indo, né? Manteve a dignidade dos seus trabalhadores. E ela foi uma das empresárias que mais enriqueceu durante o período da pandemia. O que ela fez? Quanto mais ela ganhou, mais ela dividiu entre os seus trabalhadores. Dignidade, né? Eu acho que é a grande questão, né? A grande provação das nossas vidas, né? Porque eu estou mais próximo dos mais pobres do que dos mais ricos, financeiramente, né? A gente pode pensar, qual o meu medo? Meu maior medo é realmente ficar mais pobre. Porque o nosso pensamento é, caramba, se eu ganhar milhões, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? Dinheiro não compra felicidade, mas ajuda, né? Muitas pessoas falam sobre isso. Mas, gente, imagina
a provação que é você ter muitos bens, muitas casas, né? E você não compreender que a dignidade ela não se compra, né? Então essa parábola é uma parábola muito marcante, né? As verdadeiras riquezas do mundo a gente não vai conseguir comprar, né? E é isso que a gente realmente tem que começar a pensar. Um grande beijo, Leila e Sônia, sempre aprendendo com vocês. Um grande beijo a todos e até semana que vem. Eu vou aproveitar, Então, Leila, para também me despedir e passar para você finalizar, dando também muito amor para vocês, né? Que vocês fiquem bem, que os seus estejam todos bem também. E aí eu passo para a Leila finalizar o nosso programa. Um beijo. tá bom, minhas amigas. É uma coisa relevante também nessa parábola, é que Jesus conta que existiu um abismo entre Lázaro e ele. Ainda que Lázaro pudesse lá dar um copo d'água para ele, ou molhar a língua dele, ele não poderia, porque existia um abismo intransponível. Isso é tão revelador também, meus irmãos, porque a gente não vai para o mesmo lugar. Ainda que nós sejamos amigos, cada um de nós vai para o campo espiritual que suporta. O seu corpo perispiritual, ele vai até onde a sua luminosidade lhe permitir. Olha que coisa impressionante para a gente meditar, que é muito difícil nós julgarmos, né? Como disse o Joãozinho 30, adorava ver ele nos carnavais, e ele botava muito brilho na multidão, na escola de samba, e aí um dia perguntaram para ele, mas Joãozinho, você não acha que esse povo é pobre, não tem onde cair morto, vestir assim dessa forma, gastar tanto dinheiro com uma indumentária, né? com uma roupa tão chique, tão cheia de brilho? Aí ele diz assim, porque ninguém gosta de pobre. Quem gosta de pobre são os intelectuais, porque os intelectuais estudam a respeito dessa má divisão de riqueza e eles sabem que isso tem consequência, mas o povão não sabe. O povão gosta de beleza, de riqueza. Eu fiquei tão impressionada, porque quando a gente ouve uma verdade dessa, às vezes dói na gente, né? Porque à medida que você vai estudando, meus irmãos, você vai percebendo que não adianta nada, como diz a Rosália, você acumular bens, porque tudo isso vai ficar aí. E quando você toma consciência, falamos dos níveis de consciência, quando você toma consciência dessa verdade, você não pode permanecer o mesmo. Você tem que pensar que as pessoas precisam de ter dignidade, como falou tão bem a Rosália, você precisa pensar que a pessoa tem que ter um mínimo para sobreviver. Se a pessoa não tiver um mínimo para sobrevivência, ela vai agir realmente de forma inconsequente, porque ela precisa se alimentar, ela precisa morar em algum lugar, precisa ter um cantinho dela para sobreviver, ela precisa ter água, precisa ter saneamento básico. Tudo isso, essa pandemia está trazendo, está se escancarando para a nossa consciência. Então, vamos pensar nisso, né? Nós não vamos para onde a gente deseja, não. Se eu quisesse, eu queria ir para o nosso lar ou para uma colônia melhor, mas eu só vou poder ir se o meu corpo espiritual puder ir. A cada um será dado segundo as suas obras. Não tem milagre, não, e também não tem jeitinho. Deus não fez leis de jeitinho nem de exceções, não. Essas leis de exceções e de jeitinho é do nosso nível pequeno de consciência. Porque a mente de Deus é soberanamente boa e justa. Então é isso, o nosso recado para você que nos ouve, participa das nossas discussões. Às vezes esquecemos de algum detalhe da parábola que você tão bem percebeu. Escreva para nós, põe aí no chat. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu, pelo menos, percebi
que houve, vocês examinaram isso, aquilo, mas esqueceu disso, né? Nós precisamos dessa participação generosa. E que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Nos traga muita paz, muita coragem para enfrentarmos a nós mesmos com todas as nossas imperfeições e fazer do trabalho, do serviço, a nossa libertação moral e espiritual. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Silêncio, é noite, é hora de calar o céu. Parece oração. Silêncio faz bem pra alma. A noite traz a calma, mas é preciso ouvir